Aí. Vai ser o RH dessa casa. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega da comenda Nabi Salum, conforme requerimento número 110, de minha autoria. Neste instante, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Gostaria, neste momento, de cumprimentar aos homenageados, homenageadas, seus familiares, amigos, os assessores da Assembleia Legislativa que dão apoio a esse evento. Agradecer a presença dos deputados Bruno Peixoto, líder do governo nesta casa, deputado Cairo Salim, colegas médicos, deputados Gustavo Seba, Fernando Curado, demais autoridades. Este é um momento que nós temos orgulho de fazer mais uma edição da comenda Nabi Salum. Neste momento, gostaria de transferir a presidência para o deputado Gustavo Seba para que eu possa fazer a minha manifestação. Assumindo a presidência, concedo a palavra ao ilustre deputado, colega médico, doutor Hélio de Souza. Boa noite a todos, a todas. Cumprimento o presidente dessa sessão, nosso colega médico, deputado Gustavo Seba. Cumprimento o doutor Fernando Curado, médico, colega, e que está nesse momento tão importante da Assembleia, tem tido a sua representação aqui da região da cidade de Goiás e Feira, como deputado estadual, deputado Cairo Salim e deputado Bruno Peixoto, líder do governo nesta casa. Nós queremos, mais uma vez, cumprimentar todos os homenageados, que serão, daqui a pouco, nominados para que possam receber a comenda e o diploma da comenda Nabi Salum, os familiares, demais colegas médicos aqui presentes, profissionais de outras áreas, assessores da Assembleia,
enfim, todos aqueles que, de uma maneira ou outra, nos honram com a sua presença. Eu quero fazer um pequeno comentário sobre a Comenda Nabi Salum. No dia 30 de novembro de 2016, o Estado de Goiás perdeu um dos seus filhos mais ilustres, o nosso colega, médico, radiologista, doutor Nabi Salum. Goiano por adoção, mineiro de origem, mas aqui profissionalmente exerceu em toda a plenitude a sua dedicação à medicina e à radiologia. Nós fomos, então, no mês de maio a junho de 2017, procurado pelo Dr. Zé Humberto e demais diretores da Associação Médica de Goiás, para que a gente fizesse uma homenagem alusiva a um ano da morte de Nabi Salum, homenagem póstuma, que seria a data de 30 de novembro de 2017, de um ano. Entretanto, ao analisar o currículo do Dr. Nabi Salum, junto com um assessor médico, cardiologista, Dr. Carlos Luiz, nós entendemos que, por tudo que ele fez pela medicina de Goiás, por todos nós, pelas entidades que ele ajudou a criar, ele merecia mais do que uma homenagem naquela data. Ele merecia que fosse perpetuado a lembrança de um médico que dedicou a sua vida às inovações que a medicina de Goiás necessitava. E, pelas suas iniciativas, junto com demais companheiros, pioneiros, médicos do Estado de Goiás, ele foi decisivo na criação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Ele, juntamente com os demais pioneiros, foi uma das pessoas marcantes e, por mais de 30 anos, foi professor naquela faculdade. Ele participou, de uma maneira decisiva, da criação do Sindicato dos Médicos de Goiás, da Sociedade Goiana de Radiologia e, com certeza, de uma marca daquilo que a gente chama que a pessoa é visionária. Ele foi decisivo, segundo a diretoria da Associação Médica de Goiás, para consolidar aquele prédio na Avenida Portugal, onde está o edifício Orion, consolidar ali a construção daquele edifício e a presença física da Associação Médica de Goiás. E, com certeza, essas atuações permitiram e permitem que a gente possa analisá-lo como um homem que, dentro do seu tempo, fez aquilo que era possível e, com certeza, de uma maneira muito grande. Então, decidimos, junto com a minha equipe da Assembleia Legislativa, junto com a Procuradoria da Casa, buscar algo mais, e aí criamos a maior comenda que nós temos aqui, que diz respeito à saúde, que é a Comenda Nabi Salum. Como ela é do seu feitio e das suas características, uma comenda, para que ela seja atingida em toda a plenitude, ela precisa de ter, tecnicamente, uma construção que permita que as homenagens que serão feitas e que são feitas, ela tenha realmente o vigor do tamanho da homenagem quando se pensa em Nabi Salum. E a melhor maneira, mesmo aqui sendo uma casa política, nós optamos que as indicações seriam das entidades médicas que ele pôde conviver. Então, no primeiro momento, 5 entidades, em que vamos nominá-las: Associação Médica de Goiás, Associação dos Hospitais de Goiás, Associações dos Hospitais de Alta Complexidade, Academia Goiana de Medicina.
Então, permitiram que nós fechássemos estas indicações. Então, a gente fica feliz. Carlos está soprando ali para mim, que ficou faltando uma. O Sindicato dos Médicos de Goiás, que ele foi um dos líderes da sua criação. E nós tivemos a oportunidade já, então, de, em 2017, fazer a entrega dessa comenda para 5 ilustres médicos goianos. Dr. Etevaldo Marçal da Silva, Dr. Geraldo Paulino Santana Filho, Valdemar Naves do Amaral, Ari Monteiro do Espírito Santo e Dr. Anis Rassi. Então, através das entidades, recebemos essas indicações. Em 2017, os primeiros homenageados. Em 2018, Dr. Amauri Oliveira Tavares, pelo Sindicato dos Médicos, pela Associação dos Hospitais Dr. Salomão Rodrigues, pela Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, Dr. Henrique Fansto, uma lenda da medicina, principalmente da cidade de Anápolis, pela Academia Goiana de Medicina, Dr. Hélio Moreira, e pela Associação Médica Carlos Alberto Ximenes. Então, esse foi o segundo grupo de médicos que receberam essas homenagens. Em 2019, através do Sindicato dos Médicos, Dr. Eduardo Santana, Associação dos Hospitais, Dr. Sebastião Célio Rodrigues da Cunha, meu colega de turma, lamentavelmente, de Anápolis, e que nós perdemos. Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, Dr. Sebastião Eurico de Melo Souza, meu professor. Academia Goiana de Medicina, Dr. Joaquim Caetano de Almeida Neto, e pela Associação Médica de Goiás, Dr. Selmo Celeno Porto. Em 2020, mercê da pandemia, nós não tivemos a entrega das comendas. E aí, pensando que queremos perpetuar essas homenagens anualmente, e considerando que eu tinha tomado e tomei a decisão de encerrar meu ciclo de deputado estadual, depois de várias oportunidades, eu precisaria de criar um artifício que permitisse que alguém pudesse assumir esse trabalho desta organização através da legislação própria da Assembleia Legislativa. Então, nas eleições desse ano, eu não fui candidato a deputado estadual, fui candidato a deputado federal, não logrei isso, mas o importante é que essas homenagens elas vão continuar, porque prevendo isso, que eu não estaria mais aqui a partir do ano que vem, nós, através de mais um projeto de resolução, passamos de 5 para 7 indicações. Uma delas pela diretoria da Assembleia, que seria a mesa diretora, e a outra pela Comissão de Saúde, que hoje é presidida pelo deputado Gustavo Seba. Então, em 2021, nós criamos esse artifício para que, a partir da próxima legislatura, então, nós tenhamos essa oportunidade de dar continuidade de uma maneira totalmente técnica, não através de pessoas, mas através da representação. E tivemos, então, em 2011, através do Sindicato do Médico, homenagem para o Dr. Alexandre Ferreira da Silva, Associação dos Hospitais, através do Dr. Álvaro Soares de Mello, Associações dos Hospitais de Alta Complexidade, através do Dr. Nilcivane Soares de Mello, Academia Goiana de Medicina, Dr. Arnaldo Lemos Porto, Associação Médica de Goiás, através do Dr. Carlos Rácio Mendes da Silva, e pela mesa diretora,
e que eu tive a oportunidade de indicar o Dr. Ruiter Silva Ferreira, médico do HGG, e pela Comissão de Saúde, considerando a marca que esse médico deixou e deixa, a presença tão atuante, um ex-deputado dessa casa, pai do Gustavo Seba, nós escolhemos, pela Comissão de Saúde, o doutor Jardel Seba. Então, essas foram as autoridades que tivemos a oportunidade de homenagear o ano passado. E aí, se criou em Goiás, a partir de 2017, uma associação que representa os médicos do Serviço Público Estadual, chamada AMESP, que tem como presidente o Dr. Newton Brenner, e tem como liderança importantes, atuantes, a doutora Eicilane e a doutora Rosicréia. Eles me procuraram da possibilidade de que eles também pudessem ser parte das entidades que indicariam homenageados, porque daria uma oportunidade de, dentro do Serviço Público Estadual, sempre tivesse uma homenagem. Hoje nós temos aproximadamente 1.600 médicos ativos e inativos do Serviço Público Estadual. E, dentro daquilo que é o nosso perfil, eu já tinha feito todas as outros projetos de resolução, mas como foi criado esse ano, mais uma para a MESP, e como era um ano eleitoral, e para não ter questionamento eleitoral, nós pedimos o deputado Tião Caroço para criar mais uma oportunidade de que a MESP pudesse, então, fazer a representação. E foi criado, e, portanto, a MESP, agora, de uma maneira bem direta, está aqui fazendo a indicação, completando, então, 8 homenageados, que daqui para frente, capitaneada pela Comissão de Saúde, que é a coordenadora desse evento, e será o responsável para cobrar das entidades as indicações, nós possamos perpetuar a memória daquele que nós entendemos que é um ícone da medicina goiana, o doutor Nabi Salum. Então, esse ano nós temos, pelo Sindicato dos Médicos, o doutor Leonardo Mariano Reis, pela Associação dos Hospitais, doutor Valderir Ribeiro, Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, doutor Luiz Rassi, Academia Goiana de Medicina, doutora Maria Ângela da Silva Tolentino, pela Associação Médica de Goiás, meu professor, doutor Heitor Rosa, pela mesa diretora, buscamos homenagear um médico que tem uma história bonita na cidade de Goianésia, onde eu moro, doutor Antônio André Dias da Silva, pela Comissão de Saúde, achou-se por bem fazer uma homenagem para o médico que tem história aqui como deputado, como presidente do IPASGO, como cardiologista, como médico do Serviço Público dessa casa, doutor Carlos Luiz Elias. E pela MESP, então, a primeira indicação, nós temos orgulho de ter aqui hoje a doutora Maria Goretti Polito, nefrologista. Não é isso, doutora? E é isso aí. E aí se criou a Comenda Nabi Salum, que nós temos orgulho de ter aqui nesta noite, próxima à data de se comemorar, e que comemoramos o mês passado, o Dia do Médico, mas por problema de agenda, da questão das eleições, tivemos que transferir para novembro. Estamos aqui para fazer a entrega da comenda, que eu quero agradecer o cerimonial da casa, que conseguiu, já da primeira edição, uma medalha muito bonita, que honra qualquer um que coloca ela aqui, para ter orgulho de dizer que foi importante para a medicina de Goiás, e, junto com ela, nós estaremos entregando os demais documentos. Quero, então, agradecê-los pela presença, agradecer o comparecimento aí dos homenageados e familiares e amigos. Enfim, agradecer a todos que participam desse momento.
e quero pedir a Deus que dê e continue iluminando essa casa para sempre ter oportunidade, nas datas e na data alusiva do Dia do Médico, a gente possa estar aqui comemorando e perpetuando o nome do médico Nabi Salum. Muito obrigado e boa noite a todos. Parabenizo pelas palavras e já retorno à presidência ao nobre deputado Dr. Hélio de Souza. Nesse momento, eu quero convidar para fazer uso da palavra. Nós teremos 2 homenageados que usaram a palavra em nome dos homenageados. E achamos por bem, então, que aquele que tem uma história à altura do Dr. Nabi Salum, para fazer a abertura das palavras, o nosso colega médico, doutor, professor Heitor Rosa. Resumir. Excelentíssimo senhor deputado, doutor Hélio de Souza, em seu nome quero cumprimentar os componentes dessa mesa, meus colegas homenageados, senhoras e senhores. Meus sinceros agradecimentos ao deputado Hélio de Souza, autor do projeto desta comenda, e a esta casa, pelo honroso título que me concedem, o qual leva o nome do meu querido e particular amigo, Nabi Salum. A grandeza da visão do Dr. Nabi foi do tamanho de nosso Estado, justificando-se assim a cerimônia nesta Assembleia. Quero agradecer aos colegas da Associação Médica de Goiás e ao admirável presidente, Dr. Washington Luiz Rios, pela enorme generosidade em agraciar-me com esta homenagem. Fui surpreendido pelo convite do Dr. Hélio para dizer algumas palavras. O momento é de todos. E peço agora permissão aos meus colegas homenageados para então falar em nosso nome. Orgulha-me estar ao lado de brilhantes médicos, dos quais tenho a honra de ser colega. São detentores de elevado nível de destaque ético e profissional, que merecem muito bem esta premiação. Nosso Estado deve muito a vocês. Minha modesta colaboração ao progresso da medicina em Goiás, não sei se merecedora de tanta atenção, deveu-se às minhas atividades acadêmicas exercidas durante 50 anos. E se ouso falar por meus colegas, é muito mais por esta situação como decano acadêmico do que por merecimento. Todos nós trabalhamos pelo respeito à profissão médica, pelo bem da nossa população. E todos nos indignamos por fatos, como a abertura desregrada e epidêmica de faculdades de medicina que não se distinguem de entidades comerciais. A desconstrução das universidades e da pesquisa. O desrespeito à saúde pública aos menos favorecidos. Os inaceitáveis racismo, machismo
e preconceitos indiscriminados. Essa deve ser um segmento da voz dos médicos. É assim, senhor presidente, que vejo a finalidade destas homenagens. Creio que esta foi uma das motivações que levaram o Dr. Hélio ao propor esta comenda e que certamente enobrece a memória de Nabi Salum. Estamos, meus colegas, sendo distinguidos, mas também cobrados para que nos lembremos de nosso papel social. Por outro lado, não podemos esquecer que o desempenho de nossa carreira está intimamente ligado às nossas famílias. Agradecemos a Deus por nos permitir cumprir nosso papel profissional em diferentes especialidades e como médicos desta comunidade. Obrigado a todos que nos prestigiaram com suas presenças. Boa noite. Nós vamos dar oportunidade para que os deputados médicos presentes possam também fazer uso da palavra. Segura a palavra, então, ao deputado médico, doutor Gustavo Seba, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Goiás. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que, acredito, doutor Hélio, ser o local mais adequado para a homenagem que aqui é oferecida hoje. Quero cumprimentar a nossa mesa diretora, cumprimentando os colegas, deputado estadual Cairo Salim, grande amigo nosso, deputado e colega médico, doutor Fernando Curado, grande cardiologista, que está mostrando também um grande serviço como parlamentar, representando muito bem a nossa classe aqui na Assembleia Legislativa. E o nosso decano, ele não gosta muito que chama ele de decano não, viu, gente, doutor Hélio, mas nosso professor nessa casa, que eu tenho orgulho, doutor Hélio, em estar encerrando o meu segundo mandato e ter compartilhado da sua presença aqui ao longo desses quase 8 anos. Doutor Hélio, que tem uma história na medicina, na política, a história dele se mistura com a história de Goiás, ex-prefeito, ex-presidente dessa casa, foi meu presidente, ex-coordenador da UVG, ex-secretário estadual de saúde, podem contar quantas vezes já que ele foi deputado estadual, 6 mandatos, salvo engano, tem uma história, tem um legado. Nós temos muito orgulho, nós de uma nova geração, tanto como médico quanto deputado, de compartilhar de presença e de aulas que nós temos diariamente com o doutor Hélio. E eu queria pedir uma salva de palmas a esse grande parlamentar, grande médico, que é o idealizador dessa comenda, que é o idealizador dessa homenagem, que a Assembleia hoje torna uma referência até nacional e uma homenagem muito justa. Uma homenagem que talvez pode parecer até simples, tamanha representatividade que ela tem, mas carregada de honraria, carregada de uma representatividade muito grande aos colegas que tanto constroem a saúde pública e privada do nosso Estado. Quero cumprimentar aqui o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, doutora Francine Leão, presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade, meu amigo doutor Kaikal Yapers, presidente da Associação dos Médicos Servidores Públicos do Estado de Goiás, o Newton, doutor Newton Brenne, a doutora Cacilda Pedrosa, representando aqui, presidente do Conselho Regional de Medicina, representando o doutor Fernando, doutor Fernando Antônio Honorato, representando a Associação dos Hospitais do Estado de Goiás,
o diretor de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Dr. Marcos Antônio Nogueira, e o vice-presidente em exercício da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, Dr. Zé Maria Dias de Azeredo Bastos, Laila, amigos pessoais, Dr. Zé Maria fez medicina com meu avô, é médico do meu pai, é meu médico, amigo da nossa família, a gente tem muito orgulho em carregar essa amizade. E cumprimentar também, de forma muito especial, já parabenizando os nossos homenageados. O colega cardiologista, Dr. Antônio André, que foi indicado pela mesa diretora, o colega cardiologista, Dr. Carlos Luiz, o gastroenterologista, Dr. Heitor Rosa, que deu uma aula na sua fala aqui e que acho que representou muito bem as suas palavras a todos os homenageados, o colega oftalmologista, Dr. Leonardo Mariano, o cardiologista, Dr. Luiz Rassi, neurologista, doutora Maria Ângela, nefrologista, doutora Maria Goretti, e o oftalmologista Valdernir Ribeiro. A todos os homenageados, os nossos cumprimentos, pelos relevantes serviços prestados, pela construção da história da medicina do nosso Estado, pela contribuição nos momentos mais difíceis, e eu acho que a sociedade entendeu muito o papel dos senhores, das senhoras, representando aqui todos os médicos, toda a nossa classe, principalmente nos últimos tempos, de tantas dificuldades que nós enfrentamos. E entendo que essa homenagem, doutor Hélio, foi talvez uma das proposituras mais importantes dessa casa, tanto pelo simbolismo do que ela carrega ao doutor Nabi Salum, quanto pelo intuito que ela tem nessa casa. Como médico, tenho muito orgulho em poder participar dessa homenagem, e sempre falo, doutor Hélio, com muita convicção, eu estou deputado, eu sou médico. Estou deputado por convicção, e entendo que nós, médicos, também precisamos fazer o nosso papel em todos os meios, inclusive no meio político. Defendo, sempre defendi, e muita gente até não entendia, eu fazia uma residência de dermatologia, me afastei, e aos 27 anos me candidatei e entrei na política. Muita gente falou que eu era doido, mas eu acredito na importância também para a classe, mas para os goianos, que a gente tenha pessoas com a sensibilidade dos médicos para representar os interesses dos goianos. E nós temos importantes parlamentares aqui nessa casa que têm nos ajudado no dia a dia a construir também uma saúde melhor. Como já falei do doutor Hélio, do doutor Fernando e tantos outros que aqui passaram. Importante pela defesa da nossa classe, pela defesa dos profissionais, pelos interesses da população, pela saúde pública e privada do Estado. Nós tivemos, como parlamentares, alguns avanços importantes, através da Comissão de Saúde, a qual o doutor Hélio já presidiu. Hoje eu tenho a honra em poder presidi-la e ter outros colegas com a gente compartilhando as decisões. Nós já barramos aqui na Assembleia uma série de projetos que a gente entende ser prejudiciais para a saúde goiana, projetos que às vezes tiravam atos médicos sendo repassados para profissionais não médicos, como prescrição de óculos para optometristas, dentre tantos outros. Nós já conseguimos aqui resolver situações importantes, como, por exemplo, quando o IPASGO cortou pela metade os atendimentos, formação da Comissão de Saúde, junto ao Tribunal de Contas do Estado, que garantiu o retorno desses atendimentos, uma ação dos colegas médicos ao nosso lado. Conseguimos resolver negociações de interesse político, que são de interesse da saúde pública e privada do Estado, junto ao Poder Executivo, e também pelo reconhecimento, que é o que acontece aqui hoje, nessa homenagem. Valorização, um incentivo aos profissionais, uma homenagem onde a gente possa resgatar a nossa história, homenagear os que tanto fizeram e incentivar para que o trabalho dos senhores continue construindo a história do nosso Estado, valorizando a saúde de Goiás e dos goianos. E tenho muita honra também em saber que meu pai também já recebeu essa homenagem das mãos do doutor Hélio aqui, como médico, como deputado, e ver esse reconhecimento a importantes colegas feito nessa casa, que com certeza é o local mais adequado, porque aqui é a caixa de ressonância do povo de Goiás. Aqui temos representantes de todo o Estado. Então, essa casa tem legitimidade, tem autonomia para falar por Goiás. E essa homenagem
é onde essa casa diz aos senhores e senhoras homenageados, muito obrigado pelos serviços prestados pelo nosso Estado. Parabéns aos homenageados. Segura a palavra o deputado médico, doutor Fernando Curado. Boa noite a todos. Esse é um momento sublime que estou vivendo nesse momento com o convite desse grande amigo, um grande exemplo para nós, doutor Hélio. Quero cumprimentar a nossa mesa, em nome do doutor Hélio de Souza, no exercício da presidência, nosso presidente da Comissão de Saúde, nosso amigo deputado Gustavo Seba, onde tem feito uma atuação brilhante perante a Assembleia, nosso grande amigo Cairo Salim, nosso deputado. Quero falar para o senhor, doutor Hélio, que essa homenagem que o senhor tem feito no dia de hoje é uma homenagem simbólica, mas uma homenagem muito importante a todos que compõem essa casa, principalmente a nós médicos. Eu acho que a classe médica é uma classe que deve ser cada vez mais valorizada. Nós passamos por períodos de turbulência, de mortes, e falaram que nós somos agora os heróis de jaleco. Vi aqui palavras sábias do nosso grande, querido, experiente doutor Heitor Rosa. E essa homenagem em vida, doutor Hélio, tenho certeza que os familiares jamais irão esquecer desse momento de grande importância a essa Casa de Leis, juntamente com todos os colegas médicos aqui nesse momento. Quero ressaltar os homenageados, o cardiologista, meu colega, Antônio André Dias da Silva, Carlos Luiz Elias, Heitor Rosa, oftalmologista Leonardo Mariano Reis, cardiologista Luiz Rassi Júnior, neurologista Maria Ângela da Silva Tolentino, nefrologista Maria Gorete Polito e oftalmologista Valdemir Ribeiro. Quero falar para vocês, também nos registros de presença, ao presidente do Sindicato dos Médicos, Francine Leão, ao doutor Raikel Yapes Hello, ao presidente da Associação dos Médicos Servidores Públicos, Newton Brene, ao vice-presidente em exercício, que eu vou citar por último, a doutora Cacilda Pedrosa, presidente do Conselho Regional, o doutor Fernando Antônio Norato da Silva, e o diretor de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho na Assembleia Legislativa, Marcos Antônio Nogueira, e o meu grande amigo, vice-presidente em exercício da Associação dos Hospitais, uma pessoa que, em nome dele, eu quero homenagear a todos os outros colegas também presentes, uma pessoa que eu vi trabalhando dioturnamente, uma pessoa que é um exemplo para mim de médico, é um exemplo de cuidado à saúde pública do nosso estado de Goiás, a saúde privada, que eu vivenciei momentos de glória e momentos tristes ao lado dessa pessoa, que, como todos nós, temos pessoas que nós idealizamos e, às vezes, nós trilhamos caminhos parecidos. Quero referenciar a hoje também um registro da presença do meu grande amigo, entusiasta, que eu sigo como exemplo, meu amigo doutor José Maria Azeredo Dias Basso. E é com muita honra que hoje, doutor Hélio, estou aqui como convidado do senhor e fazendo parte desse momento onde vocês que estão sendo homenageados merecem cada palavra, cada gesto simbólico dessa Casa de Leis. Porque vocês podem contar conosco. Aqui é a casa de vocês. Aqui é onde cada um de vocês vão ser representados, que vocês vão ter voz ativa por esse time da saúde, né, meu amigo Gustavo, que vocês sempre vão poder contar. Porque nós, médicos, que nos doamos, que somos sacerdócio por esse estado de Goiás, que temos um governador médico, também não podemos deixar a nossa classe mais ser desmerecida,
desvalorizada e os poderes invertendo. Nós somos, no meio do trabalho, no meio acadêmico, nós somos pessoas diferenciadas. Nós nos doamos às pessoas que precisam da gente. Nós esquecemos ou nós deixamos um pouco de lado a nossa família, a nossa juventude e a nossa velhice, por um sacerdócio. Então, hoje é um dia muito importante, a cada um de vocês homenageados, ressaltar, doutor Hélio, que a presença do senhor nessa Casa de Leis é uma presença ilustre, onde todos os colegas que nós conversamos têm o mesmo diálogo e a mesma convicção, que o senhor sempre foi um médico atuante, um médico respeitado, um parlamentar que sempre fez pelo próximo. Parabéns pela atuação do senhor, parabéns pela essa homenagem maravilhosa que o senhor está concedendo, e também ressaltar que o senhor é o médico e é o parlamentar que colocou também o Setembro Amarelo. Acho que várias pessoas não devem saber disso. Quantos suicídios, quanto a depressão temos no nosso mundo e no nosso estado de Goiás, principalmente após a Covid. Se eu fosse enumerar quantos cargos, quantos sacrifícios que o senhor já fez pelo nosso estado, e quanto progresso aconteceu pelas mãos do senhor e pelos seus pensamentos, iria ficar aqui até a madrugada. Então, quero parabenizar a todos vocês, homenageados, presentes, familiares. E vamos sim, a classe médica merece cada vez mais respeito, mais união de todos esses poderes que aqui citado e todos os nossos colegas médicos. Goiás é referência em medicina. Nós temos sim que juntar esse corpo clínico, juntar os colegas e cada vez mais buscar respeito em todas as esferas do nosso estado e do nosso país. Muito obrigado. Neste momento, então, chegamos à parte solene da entrega das comendas, da comenda Nabi Salum, em homenagem aos médicos que se destacaram na promoção, proteção e defesa da medicina do Estado de Goiás, e que normalmente é entregue no mês de outubro, mas mercê do período eleitoral, nós fizemos essa agenda para o mês de novembro, mas que tradicionalmente será mantido próximo ao Dia do Médico. Nesse momento, então, passa a palavra ao mestre de cerimônia para ele proceder à chamada nominal dos homenageados. Boa noite a todos. Convidamos para receber a comenda Nabi Salum, das mãos do nobre deputado Hélio de Souza, os homenageados. Cardiologista Antônio André Dias da Silva, por indicação da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Quero, quebrando o protocolo, pedir aos deputados presentes para nos acompanhar na entrega da comenda. Cardiologista Carlos Luz Elias, por indicação da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.
gastroenterologista Heitor Rosa, por indicação da Associação Médica de Goiás. Oftalmologista Leonardo Mariano Reis, por indicação do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás. Cardiologista Luiz Rassi Júnior, por indicação da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás. Neurologista Maria Ângela da Silva Tolentino, por indicação da Academia Goiana de Medicina. Nefrologista Maria Gorete Polito, por indicação da Associação dos Médicos Servidores Públicos do Estado de Goiás. Oftalmologista Valdenir Ribeiro, por indicação da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás.
Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Hélio de Souza, no exercício da presidência. Encerrada essa parte solene da entrega da comenda, quero registrar mais uma vez a presença das autoridades que nos honram com a sua presença. Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, doutora Francine Leão. Presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado, doutor Raikal Hello. Presidente da Associação dos Médicos e Servidores Públicos de Goiás, doutor Newton Brenner. Vice-presidente em exercício da Associação dos Hospitais do Estado, doutor José Maria Dias de Azevedo Bastos. Doutora Cacilda Pedrosa, representante do presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado, doutor Fernando Neves Siqueira. Doutor Fernando Honorato, representando a Associação dos Hospitais do Estado de Goiás. Dr. Marco Antônio Nogueira, diretor de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho desta casa. Dr. Rui Gilberto Ferreira, representando a Associação Médica de Goiás. E o Dr. Durval Ferreira Fonseca Pedroso, secretário de Saúde de Goiânia, além de demais autoridades. Nesse momento, concedo a palavra ao homenageado, Dr. Carlos Luz Elias, que falará em nome de todos os senhores. Deputado estadual Hélio de Souza, no exercício da presidência. Os demais deputados, diretor de saúde da Assembleia Legislativa, doutor Marcos, que se encontra. Eu fiquei observando atentamente todos os discursos que foram proferidos aqui, todos. E numa coisa, acho que todos concordaram, que esse momento é um momento extremamente emotivo, principalmente para nós que estamos sendo homenageados. É preciso haver essa conscientização que nós, médicos, nada mais somos do que profissionais que cuidam de vidas e que merecemos respeito, como todos os outros profissionais de todas as outras áreas. Merecemos esse respeito. E o senhor deputado Hélio de Souza foi muito feliz no momento em que o meu amigo José Humberto, ex-presidente da Associação Médica do Estado de Goiás, queria uma solenidade apenas para proferir uma sessão, ter uma palestra sobre o nosso anfitrião Nabi Salum. E o senhor foi muito feliz quando nos chamou para conversar e achou que, em vez de um pequeno momento, nós eternizássemos esse momento anualmente com essa comenda que nós hoje estamos recebendo. Tá. Muito feliz, deputado. E
para quem, desde 2010, acompanha o deputado Hélio de Souza, fiquei muito também emocionado com as palavras que os colegas deputados do Hélio de Souza disseram dele. Isso mostra que nós estávamos sempre no caminho certo, buscando aquilo que achávamos ser correto, ou então interpretando os anseios dos nossos colegas médicos para que nós pudéssemos agir nesse ou naquele assunto ou qualquer outra coisa que aparecesse. Eu me lembro perfeitamente da luta, e o Newton Brenner está ali, da luta para a incorporação do salário, do bônus no salário dos médicos estaduais. Foi uma luta porque todos participaram. Palmas para os colegas funcionários públicos estaduais, porque vocês provocaram o deputado Hélio de Souza e nessa provocação vocês conseguiram uma grande parte do que vocês, no momento, necessitavam. Outras coisas, outros projetos de leis foram importantes. Todos nós participamos de todos. Mas o que fez com que nós tivéssemos, e acredito, sucesso mesmo, foi a equipe que o deputado Hélio de Souza montou. Por exemplo, eu sou hoje um homenageado e quero agradecer ao deputado Gustavo Seba, presidente da Comissão de Saúde, porque eu fui indicado pela Comissão de Saúde. Talvez tenha se levado em conta até num outro momento, muitos anos atrás, quando eu fui também deputado dessa casa. E que desde esse momento que eu fui deputado, eu já trabalhava em prol de melhorias para o setor saúde e especialmente para os meus colegas médicos. Sempre tive essa vontade. Então, nós estamos aqui com homenageados presentes, todos com história bonita, porque eu li todas, eu vi todos os currículos para poder falar aqui, de tudo. Então, são maravilhosos, certo? Valdenir, por exemplo, não o conhecia, estou vendo agora, ou não o conheço, mas o que eu ouvi falar de você lá na Goiabeira foi brincadeira. Hein, Cairo? Foi brincadeira lá da Goiabeira, o que eles falaram, né? E você vê que nós temos colegas com muitas boas, excelentes histórias para contar em benefício da medicina. Em benefício da medicina. E isso é importante. E eu falava que foi possível pela equipe. E eu estou extremamente emocionado recebendo essa homenagem, mas eu não poderia deixar de dizer aqui que eu recebo essa homenagem porque eu tive a participação ferrenha da equipe do deputado Hélio de Souza, dos meus colegas de trabalho que participaram em tudo e me ajudaram em tudo, tudo que era necessário, tudo que nós poderíamos fazer, nós fizemos com a união de todos. E isso é importante. Baseados em quê? Baseados na estrutura moral, na estrutura ética, na estrutura honesta que o deputado Hélio de Souza tem. Isso foi importante. Isso foi muito importante. Então, aos meus colegas, eu quero agradecer imensamente. Primeiro, os meus colegas de trabalho. E primeiro, também, os meus colegas médicos. Não tive um dirigente, e a maioria hoje está aqui, que não me recebesse bem, que não me tratasse bem, e que nós não tivéssemos oportunidades de discutir esse ou aquele assunto, sempre de interesse do melhor para o médico, do melhor para a saúde pública, do melhor para a saúde de uma maneira em geral. E fiz muitos amigos, graças a Deus. Fiz muitos amigos. Muitos amigos. Até devo para o Fernando um quibe frito que ele não quer cobrar, eu não sei porquê, mas, de qualquer maneira... Os homenageados,
tenho amigos homenageados, um respeito muito grande por todos vocês, e acho que todos vocês, ou agora eu queria dizer todos nós, estamos realmente emotivos e estamos agradecidos por existir esse momento, porque é através desse momento que hoje nós estamos nos sentindo bem, aliás, muito bem. Nós fizemos isso, cada um com a sua história, cada um com a sua história. Nos homenageados, eu tenho 2 grandes amigos ali, de muitos anos, em quem indicou os nossos respeitos, porque, eu repito, tivemos uma parceria maravilhosa e eu agradeço imensamente por isso, E eu queria, então, em nosso nome, agradecer mesmo esse momento, Eu tenho aqui hoje, abrilhantando, além dos meus colegas de trabalho, muitos amigos e irmãos que estão aqui, o meu irmão que veio de Rio Verde, Eduardo, né, colega nosso, pediatra lá em Rio Verde, veio especialmente para esse momento. Isso mexe com a gente, isso mexe com a vontade de ficar cada vez mais emotivo, e é a nossa parte, é isso que nós precisamos. Mas eu queria fazer, além de agradecimentos a todos que eu fiz, um agradecimento à minha esposa que se encontra, porque ela participou de tudo e me acompanhou em todos os momentos, desde 1990, quando eu comecei a participar da política. Quero fazer um agradecimento a ela que está aqui, tá? E se Deus quiser, eu estou pendurando a chuteira logo, logo. Mas eu queria fazer, deputado Hélio de Souza, presidente dessa sessão, só um agradecimento às 2 princesas mais bonitas que estão aqui. Eu tenho 2 netas e 2 netos. Os netos são pequenos demais, não puderam vir, mas as 2 netas estão aqui, ó. Uma está olhando o celular ali e a outra está no colo do pai. Eu quero agradecer. Emotivo demais, mas obrigado por esse momento. Nós todos agradecemos o obrigado por esse momento, nós, os homenageados. E, se Deus quiser, haveremos de ter muitas outras datas comemorativas para os médicos e com esse plenário cada vez mais cheio. Obrigado a vocês. Estamos aí na fase final dessa sessão, mas antes gostaria de levar ao conhecimento dos homenageados que esta solenidade é transmitida pela TV Assembleia, canal aberto, e as filmagens serão encaminhadas aos senhores para que faça a edição desse momento que eu entendo que é muito importante para todos nós e principalmente para vocês. Então, cada um vai receber uma cópia para fazer a edição que achar necessário. Quero também agradecer a todos aqueles que, de uma maneira ou outra, participaram dessa reunião. A nossa mesa diretora, aqui já nominada, as autoridades, e dizer que assim que nós encerrarmos, nós queremos documentar esse momento com os deputados e os homenageados aqui na frente. E, posteriormente, estará liberado o plenário para todos que estão aqui, possam adentrar, fazer as fotografias que achar necessário com os homenageados, ou seja, que se sinta à vontade. O doutor Carlos está dando mais uma cola ali. Não. O doutor Carlos citou aqui Goiabeira. Goiabeira é um nome carinhoso que tem umas, não é isso?
Eu, dentro do meu currículo, eu posso dizer que eu fui professor em Umas, quem sabe eu fui professor no colégio em Umas, tem muito tempo. Mas faz parte aí da minha vida acadêmica. Quero, então, nesse momento, agradecê-los mais uma vez, aos colegas que aqui vieram, nosso secretário municipal de saúde, e encerro, então, a presente sessão, agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar essa solenidade, e convoco outra sessão ordinária para amanhã, às 9 horas, por causa do Jogo do Brasil, porque senão seria às 15 horas. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos pelo comparecimento.